que ele colocou a mão no portão. Quando ele foi tentar entrar, foi como se ele tomasse um soco assim no peito, que ele caiu lá no meio da aldeia, lá para trás. Quando você chegou lá, qual foi esse primeiro contato que você teve, que você viu, assim, com feitiçaria? Alguma coisa estranha que você falou? Porque ninguém vai chegar e falar assim, aqui, ó, esse aqui é um feiticeiro, não vai acontecer isso, né? Então, o que aconteceu? Você falou, rapaz, tem alguma coisa diferente aqui. Coisa qual foi esse primeiro contato? A primeira experiência que a gente teve era de nós ouvimos falar, porque tínhamos amigos em uma aldeia, próxima à nossa aldeia, e teve uma semana que toda essa aldeia do nosso amigo, eles migraram para a nossa aldeia. A aldeia toda veio para dentro da nossa aldeia. E a gente ficou assim, nossa, mas por que vocês estão saindo da casa de vocês e vindo para cá? E aí eles nos explicaram que eles precisavam desocupar a aldeia deles, a casa deles, porque aquela aldeia deles foi escolhida no país para sediar um evento de feiticeiros. Porque eles fazem esses... seria como as Olimpíadas, né? Eles fazem esse movimento anual para escolher dentro dos feiticeiros quem será o líder dos feiticeiros. Então eles escolhem eles escolhem uma aldeia, e aí para essa aldeia todos os feiticeiros do país vão para lá, eles vão morar, vão passar o tempo ali, né, dentro das casas das pessoas, e todos os dias acontecem, entre aspas, combates, onde os feiticeiros, as pessoas, né, são possessas por essas entidades, e eles então lutam entre si para ver quem será o vencedor. E esse vencedor então é eleito o líder dos feiticeiros de todo o país. Isso durou, acho que umas 2 semanas, se eu não me engano. E quando nós voltamos lá depois, junto com esses amigos, né, que nós tínhamos lá, a aldeia estava devastada, Saulo. Parecia um contexto de guerra mesmo. As casas estavam destruídas, coisas estavam quebradas. Era um cenário assim devastador. E geralmente as aldeias, elas são muito bonitas, elas são cuidadas, porque é tudo dentro da mata e tal. Então as casas são bonitinhas. E estava um cenário assim devastador, pessoas mortas, né? Obviamente, muitas pessoas mortas. E aí então esse foi o primeiro assim que a gente ouviu falar e depois viu, e a gente viu que isso seria. E aí, logo depois desse episódio, aí a gente já estava na nossa aldeia, então nós fomos oficialmente apresentados, né? Nós estávamos um dia lá na aldeia, aí né, até que tinha compartilhado com você. Nós estávamos lá na aldeia um dia, e aí de repente eu vejo uma pessoa que vem voando de uma árvore para outra, assim, de uma copa de uma árvore para outra. Essa pessoa vem voando. Aí eu olhei para aquilo. Eu te perguntei aquele dia, só para a galera entender. Eu até te perguntei quando você falou, mas era uma árvore que estava perto da outra, ele pulou, igual a gente pula, né? Ele estava pulando de uma árvore para outra, não era isso? Não. É uma árvore distante, metros de distância. Não dá para você humanamente fazer isso, né? É uma árvore lá no meio da mata, outra lá em outra distância. Era uma coisa que humanamente... voando. Exatamente. Você viu sim, isso acontecendo. Isso. Aí eu olhei para aquilo e eu falei, fiquei doido. Obviamente, o sol, esse solzinho fresco, né, que a gente tinha lá. Eu fiquei louco, obviamente. Aí os colegas que estavam perto, todo mundo olhando para aquilo, a gente disse, que é isso? E ele veio, né, saltando, até ele chegar no chão. E a gente via que aí havia uma celebração muito grande, o pessoal aplaudindo, aquela coisa toda. Ele entrava dentro de uma casa, saía, entra e sai. Aí a própria comunidade disse, olha, ele vem para trazer bênção, para trazer proteção, para fazer as orações. E era o feiticeiro lá que faz isso, né? E a gente ficou assim olhando para aquilo, né, em choque. Foram aqueles segundos de choque. Até ele vir, e daqui a pouco ele subiu no meio da multidão e tal, e a gente ficou com aquilo assim, né? Como dorme com um negócio desse? Então essa foi uma outra experiência assim, que a gente teve nos poucos dias que a gente estava ali também. Dias depois
Mas ele chegou a falar com vocês Não. assim, ou você só viu assim? A gente só viu. Dias depois, ele volta. Aí ele vem agora, não mais pulando de uma árvore na outra. Agora ele vem pulando de um telhado para o outro, saltando de um telhado para o outro das casas. E aí chegou perto da nossa casa, aí a gente já tinha uma casa lá no meio da aldeia, e ele chegou perto da nossa casa, nós estávamos todo mundo lá de fora, e aí a gente ficou olhando para ele não conversa, né? Até então não tinha conversado com a gente também. Aí nós começamos também a ter, digamos assim, conhecer o outro lado da história, né? Ele veio andando no meio da aldeia. Quando ele chegou, Saulinho, no portão da nossa casa, para poder entrar, como ele fazia em todas as outras casas, foi como se ele tomasse um soco no peito, sabe? Que ele colocou a mão no portão. Quando ele foi tentar entrar, foi como se ele tomasse um soco assim no peito, que ele caiu lá no meio da aldeia, lá para trás. Aí ele simplesmente levantou e disse: olha, aqui eu não consigo entrar. E depois disso, realmente, ele nunca mais apareceu. Aí, esse foi o outro momento assim, de virada de chave também, porque até então a gente só estava vendo, digamos, o outro lado, né? O diabo e suas presepadas. Mas quando ele tentou fazer isso, e aí essa ação aconteceu, aí a gente assim, opa, então existe o outro lado também, né? Por mais que a gente crê, por mais que a gente acredita, mas agora a gente estava vendo. Porque não é comum pra gente aqui no Brasil ver esse tipo de situação, não é comum. Sim, mas até pra gente lá também, Saulinho, essa foi a primeira crise, assim, sabe? Sabe que a gente tá ficando doido? Porque a gente vê isso em filme, em televisão, mas isso foi a nossa realidade durante 3 longos anos. A gente viveu isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia.